Olá, alunos do 7º ano, estamos começando agora a terceira videoaula do terceiro bimestre. E a gente vai falar sobre produção ou consumo, da agricultura e pecuária, as transformações que passam o meio rural, as transformações no campo. Há muitos tipos de paisagens no campo brasileiro, ou seja, no nosso meio rural, que se diferenciam pelas características e pela distribuição dos elementos naturais, de acordo com o tipo de solo, o tipo de clima, entre outros, pelo tipo de produção, pelo tipo de forma como é feita a produção, etc., pelo tipo de ocupação da terra e por outros aspectos. Então a gente vai falar de agricultura, lembrando que a agricultura é uma palavra do latim que significa arte de cultivar. Então a agricultura é todo o processo de plantio e ocupação do solo, de vegetais com objetivo para a alimentação humana, a alimentação dos animais, matéria-prima, por exemplo, quando a gente planta algodão, que depois é utilizado na indústria têxtil para a fabricação de roupas, e para a ornamentação, ou seja, quando, por exemplo, temos a produção de flores para que seja colocado no enfeite de um casamento. Então, tudo isso está relacionado à agricultura. Então, quando bebemos um copo de suco ou comemos uma fatia de pão, dificilmente pensamos na origem desses alimentos, Mas sua produção se relaciona com os diversos aspectos do espaço geográfico. Os novos alimentos consumidos no dia a dia e outros produtos utilizados pela indústria têm origem no campo. A indústria alimentícia é aquela que realiza, então, o processamento de produtos agrícolas, por exemplo, torrefação do café, pasteurização do leite, para chegar a nós o consumo, e pecuária, seleção e cortes de carne, preparo de laticínios, etc., e a fabricação de alimentos diversos, como comidas congeladas, enlatados, biscoitos, molhos, etc. Tudo isso tem relação com a produção no campo da agricultura, quando é a produção de gêneros agrícolas, vegetais para o consumo, ou pecuária, quando é a produção de animais para o consumo humano ou para matéria-prima para as indústrias, como por exemplo o couro, que é utilizado para a fabricação de roupa. Além da produção de alimentos, matéria-primas para as indústrias e ornamentação, também temos a produção de biocombustíveis, ou seja, a substituição dos combustíveis de origem fóssil relacionado ao petróleo por combustíveis de origem vegetal. Então usa produtos da agropecuária, como cana-de-açúcar, soja e milho, para gerar biocombustível. A gente tem, por exemplo, o etanol, que é o álcool utilizado nos carros, e o biodiesel. Alguns também produzem energia elétrica e temos também a utilização para a indústria têxtil, como a usina de algodão, sisal, linho para a fabricação de tecidos e roupas. Então aqui nessa figura a gente tem aí apenas alguns exemplos, desde que vem do campo, por exemplo, plantação de laranja na propriedade agrícola lá na Bahia, a feira livre, onde você tem ali, você pode comprar a laranja que veio do produtor, ou por exemplo, quando você tem o processamento da laranja para a fabricação de um produto que chega nos supermercados, como as caixas de suco de laranja à venda no supermercado, que aí envolve toda a indústria alimentícia ali. A maior parte da produção de alimentos pela população brasileira tem origem na produção familiar. Então agora a gente vai estudar o que é agricultura familiar. Inclui as atividades agropecuárias, que é a agricultura, produção de gêneros agrícolas de origem vegetal, e a pecuária, que é a produção de animais. São comandadas e realizadas por membros de uma família com contratação de poucos funcionários, diríamos assim. Então a agricultura familiar abrange a maior parte dos trabalhadores rurais do campo, ou seja, de cada 10 trabalhadores, 7 estão na produção familiar. Por suas características de produção em pequena escala, gera menos impacto ambiental, com pouco ou nenhum agrotóxico e utilizando também pouco maquinário. Então, a agricultura familiar tem essa característica de ser, geralmente em pequenas propriedades, do núcleo familiar ali, que estabelece a produção naquela propriedade, com a contratação de poucos funcionários. Como é uma agricultura em menor escala, não é uma agricultura em grandes propriedades, tem menos escala para poder consumir agrotóxico, para comprar máquinas agrícolas e etc. Então, tem característica diferenciada a agricultura familiar. Geralmente são produção de gêneros agrícolas voltado para o mercado interno. Apesar de ser a principal fornecedora de alimentos para a produção do país e gerar trabalho e renda, ou seja, 80% dos alimentos consumidos internamente no nosso país vêm da agricultura familiar. Muitas vezes o pequeno agricultor encontra dificuldades para produzir e não tem apoio necessário para se manter no campo. Com vistas à exportação de gêneros agrícolas, que gera divisas, ou seja, gera renda, entra dinheiro no país,
né? Os financiamentos dos grandes bancos tendem a financiar a produção agrícola em larga escala, em grandes propriedades voltadas para a exportação, do que o apoio ao produtor rural, nas pequenas propriedades que produzem gêneros agrícolas para o mercado interno. Por isso, ações do governo são essenciais para o desenvolvimento da agricultura familiar, com o objetivo de promover o acesso à terra, como estabelecer condições das terras de como e onde produzir, né, e morar os trabalhadores rurais da pequena propriedade familiar ali. Recursos naturais, principalmente como água, instrumentos e máquinas agrícolas, são extremamente importantes. Então, as grandes propriedades rurais conseguem investir em grandes sistemas de irrigação que consomem muita água, em que as pequenas propriedades rurais não conseguem, porque a agricultura familiar não consegue. Financiamento para investir na produção, cursos especializados em orientações técnicas, ou seja, muitas vezes os pequenos propriedades rurais não têm acesso às novas tecnologias que permitiriam ele ter uma produção mais equilibrada com o meio ambiente, assim sobreviver ali no campo, além de uma logística e meio de transporte que permita ao pequeno agricultor escoar e vender os seus produtos. Então, por exemplo, aqui para o ano de 2006, já está um pouco desatualizado, mas a gente tem aqui, né, em porcentagem, qual é a contribuição da agricultura familiar na produção de alimentos. 87% de toda a mandioca produzida no país vem da agricultura familiar, das pequenas propriedades. 70% de todo o feijão vem da agricultura familiar, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz, 21% do trigo e 16% da soja, mostrando a importância da agricultura familiar no nosso país. Agora a gente vai falar da agricultura comercial, que tem características completamente diferentes da agricultura familiar. A agricultura comercial são aquela que utiliza grandes propriedades de terra, né? Ou seja, é uma grande fazenda com dezenas, milhares de hectares ali, que usam tecnologia, permitindo uma grande produtividade agrícola, ou seja, uma quantidade de produção a cada hectare plantado bastante elevado, né? Geralmente são monocultoras, ou seja, plantam apenas um tipo de gênero agrícola em toda a sua extensão, né? Podem abastecer tanto o mercado interno quanto o mercado externo. E geralmente a agricultura comercial tem como vista a produção em larga escala para a exportação. Como é em larga escala, consegue ter financiamentos em bancos, financiamentos de investidores que permitem ter acesso à tecnologia de ponta, como por exemplo sistemas automatizados de irrigação, máquinas colheitadeiras, diferentes tipos de adubos e fertilizantes, agrotóxicos, etc., o que permite a essa agricultura uma alta produtividade. A gente vai citar aqui 3 gêneros agrícolas da sua história ligado à agricultura comercial. Cana-de-açúcar é cultivada desde o século XVI, né, com a chegada dos portugueses aqui que começaram a cultivar a cana-de-açúcar no litoral do Nordeste, no período que o Brasil era colônia de Portugal, e teve a sua expansão principalmente a partir de 1970 com a sua utilização para a produção de etanol, o combustível, quando começou a surgir no Brasil, ser fabricado os carros movidos a álcool. Além do Nordeste, região tradicional no plantio desde a época da colônia, como citado, Sudeste, Sul e Centro-Oeste também passaram a se destacar na produção e o país é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, açúcar refinado e etanol, ligado à agricultura comercial aí, seja para a produção de etanol para o mercado interno, como também de açúcar refinado, voltado para a exportação. O milho, o país é o terceiro maior produtor mundial de milho e durante anos a maior parte de sua produção era voltada para a subsistência ou pequenos mercados locais. Com o aumento da demanda de milho, né, que é utilizado como ração na pecuária, o Brasil então passou por um processo de industrialização dessa área com a expansão da pecuária. Né, o milho transformou-se em importante matéria-prima para a produção de ração animal, óleo, farinha, amido, margarina, etc., fazendo com que hoje a agricultura comercial seja a maior responsável pela produção de milho do país. E a soja, que é o grande carro-chefe da agricultura brasileira, porque o Brasil é o segundo maior produtor do mundo e é o nosso principal produto de exportação da nossa produção de agricultura, sendo muito usado na ração animal, ou seja, principalmente para frango, gado, bovino, etc. Na indústria de alimentos, como por exemplo o óleo que a gente compra no supermercado dia a dia, para fritura e etc. e tal. E na fabricação também de biocombustíveis, combustíveis para veículos. Os primeiros cultivos surgiram na região sul a partir da década de 70, foi expandido para outras regiões em áreas de Cerrado e Centro-Oeste. E hoje a região Centro-Oeste do Brasil é o grande produtor nacional de soja. Então a gente tem aqui
Por exemplo, os estados maiores produtores de cana-de-açúcar, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná, então está concentrado a cana-de-açúcar nessas regiões. Maiores produtores de milho, destaque aí Mato Grosso, Paraná e depois Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E temos aqui os maiores plantadores de soja, com destaque para o Mato Grosso, né? Paraná e Rio Grande do Sul vem crescendo muita produção, depois Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. Quando a gente fala então da agricultura comercial, né, desses produtos que nós destacamos e outros produtos de destaque da nossa agropecuária, a gente fala que faz parte do chamado agronegócio. Então o agronegócio é o setor composto de um conjunto de atividades que elas se relacionam com a produção agropecuária, seja de gêneros agrícolas, seja de produção animal, geralmente em grande escala, agricultura comercial. Fabricação e venda de produtos para o campo, ou seja, a inter-relação entre indústria e agropecuária, onde a indústria vai produzir, por exemplo, fertilizantes agrotóxicos, sementes, máquinas, equipamentos, vai produzir a tecnologia necessária para ter essa produção em larga escala. Também envolve as indústrias que vão processar esse produto, os frigoríferos que vão processar a carne, embalar a carne para venda no mercado interno ou para exportação, que vai fabricar as embalagens, vai fabricar os produtos, que vão acondicionar os produtos de origem animal e vegetal produzidos no campo, etc. Além do transporte e comercialização, né, toda a logística ali para que a gente tenha a distribuição desses produtos, tanto no mercado interno quanto no mercado interno, e os centros de distribuição e exportação de todos esses produtos. Então toda essa cadeia de produção, né, envolve os produtores agropecuários, as indústrias e outras indústrias relacionadas a esse processo que vão fabricar os produtos que vão ser utilizados na agropecuária, chamamos de agronegócio. Então muitas vezes é uma mesma empresa que comanda todas as atividades, grande parte dessas atividades. Em geral, as atividades do agronegócio ocorrem em extensas propriedades monocultoras, como eu já disse, o cultivo de um só produto, e com técnicas modernas que permitem obter uma grande produtividade e preços competitivos para que os produtos sejam vendidos a outros países e principalmente para as indústrias. Então, quando você vai no supermercado comprar, por exemplo, um produto da Sadia ou um produto da Perdigão, são agroindústrias dentro da cadeia do agronegócio, né, que envolve toda a produção para que aquele produto chegue no supermercado para você comprar. Então a gente falou muito da agricultura, da agropecuária como um todo, agora a gente vai falar especificamente da pecuária. A pecuária é a atividade econômica que envolve a criação, domesticação e reprodução de animais, seja bovinos, os bois e vacas, sejam suínos, os porcos, equinos, criação de cavalos, caprinos, criação de ovelhas e cabras e bodes, etc., com a finalidade de fornecer alimentos, carne e leite, e matéria-primas para a fabricação de produtos, como couro e lã para calçados e roupas. Então a pecuária envolve todo esse processo. A pecuária bovina, ou seja, a produção de carne e leite a partir, né, do boi e da vaca, é uma das principais atividades do campo brasileiro que se divide em pecuária de corte. Então, o que é a pecuária de corte? É a criação destinada ao abastecimento de carne. Então, quando você chega no açougue do mercado para comprar uma carne, né, você está comprando a carne da pecuária de corte, lá um contrafilé, uma alcatra, uma picanha, que são as partes do boi. E a pecuária leiteira, né, que é a criação destinada à produção de leite e derivados. Então, quando você chega no mercado para comprar uma caixinha de leite, uma margarina, né, uma manteiga, quando você vai comprar um iogurte, tudo isso, um requeijão, tudo isso faz parte da cadeia da pecuária leiteira, né, que são os produtos de leite e os derivados, queijo e por aí vai. A produção pecuária aumentou bastante e está relacionada à expansão das indústrias alimentícias e aumento do consumo de carne e derivados pela população brasileira e de outros países. No nosso país, a pecuária avançou bastante nas exportações com a melhora dos aspectos sanitários, mas ainda enfrenta barreiras sanitárias de outros países que procuram proteger os seus mercados. Nos últimos anos cresceu o debate a fim de encontrar soluções que reduzem os impactos ambientais provocados pela pecuária. A pecuária é uma atividade que, como no Brasil ela é em larga escala presente no território todo, ele acaba trazendo uma série de impactos ambientais aí, né? Provocados, por exemplo, pela emissão de gases de efeito estufa e sofrimento animal durante o abate. O Brasil tem o segundo maior rebanho bovino do mundo, temos mais de 218 milhões de cabeças de gado. Ou seja, a gente tem no Brasil mais boi do que pessoas. 218 milhões de cabeças de gado é mais do que toda a população brasileira.
E nós somos, nosso país é o maior exportador mundial de carne bovina. Então nessa imagem aqui a gente pode ver que a produção pecuária de gado bovino se concentra no estado de Mato Grosso, né? De suíno, de porcos no estado de Santa Catarina e a avícola, né, dos frangos no estado do Paraná. O maior produtor de ovos do Brasil é o estado de São Paulo, o maior produtor de leite do Brasil é o estado de Minas Gerais, né? Aqui já é a distribuição do gado bovino, onde se encontra uma quantidade de cabeças de gados, com destaque para Mato Grosso, que tem só o estado mais de 30 milhões de cabeças de gado. Depois de falar da agricultura e da pecuária, vamos falar agora das transformações que acontecem no campo, né? Então o campo brasileiro vem passando por muitas transformações, como a mecanização da produção com a utilização de tratores, semeadeiras, colheitadeiras, ceifadeiras e outros equipamentos. Então a expansão da agricultura, principalmente da agricultura comercial, levou o campo brasileiro a adquirir cada vez mais essa tecnologia de máquinas agrícolas como um todo. Além de outros equipamentos, crescimento do uso de adubos, fertilizantes e agrotóxicos, desenvolvimento de pesquisa para aplicação de novos conhecimentos e técnicas para a criação de espécies mais resistentes a pragas e doenças, né? Então é a ciência ali que vai trabalhar com o melhoramento genético das plantas e animais para que elas possam resistir a doenças e pragas que acontecem no meio rural. Uso de medicamentos e vacinas dos rebanhos para que se desenvolvam mais rapidamente, adoção de inovações com o objetivo de reduzir os impactos ambientais e fazer melhor uso de recursos naturais, reduzir o desperdício de água na irrigação, evitar o uso de mais produtos químicos do que o necessário e etc. Todas essas transformações por qual vem passando o campo brasileiro. E esse conjunto de transformações promoveu o que a gente chama de modernização do campo, proporcionando um grande aumento da produtividade. No entanto, a forma como essas transformações aconteceram priorizou o agronegócio, a agricultura comercial voltada para a exportação, né, em detrimento à agricultura familiar, que não recebeu a devida atenção necessária, trazendo então vários aspectos negativos. Substituição da produção, ou seja, muitos produtores rurais substituíram pastagens ou cultivos de alimentos como feijão, milho, mandioca e hortaliças por cultivos como cana-de-açúcar, algodão, laranja e soja, né? Ou seja, esses produtos são mais consumidos pela indústria nacional e são mais exportados. Então os agricultores começaram a optar por determinados produtos que vão gerar para ele mais rendimento e mais lucro, em detrimento de produtos que não são valorizados no mercado internacional pela indústria de processamento da agropecuária, por exemplo, diminuindo então a oferta de determinados gêneros agrícolas. Quando tem a diminuição dessa oferta como um todo, os preços tendem a subir. Então por isso que hoje, né, o feijão está ali com um preço bastante elevado comparado com alguns anos atrás, devido à diminuição da quantidade de terras que planta-se o feijão no Brasil, né, já que esses agricultores escolheram outros gêneros agrícolas que dão mais dinheiro, que dão mais lucro. Concentração de terras e êxodo rural. A produção em grande escala fez com que muitas propriedades rurais se expandissem ainda mais suas terras para aumentar a produção em larga escala. Com a dificuldade de acesso à terra e os recursos para nela produzir, um grande número de pessoas, principalmente a partir da década de 60, deixou o campo em busca de melhores condições de vida. E aí, essas pessoas então que deixaram o campo em busca de melhores condições de vida, migraram para as cidades, formando um movimento migratório que nós chamamos de êxodo rural. Então o êxodo rural é a saída de pessoas do campo para as cidades, né, devido à falta de oportunidades que acontece no campo, com o aumento do uso da tecnologia e produção em larga escala, ou seja, a modernização do campo desmobilizou, né, fez com que várias pessoas ficassem desempregadas, aqueles que moravam no campo e dependiam ali dos trabalhos no campo. Essas pessoas migraram para as cidades devido à falta de oportunidade nas regiões rurais do Brasil. A mecanização da produção também foi um fator que contribuiu para esse êxito, pois as máquinas substituíram os trabalhos dos trabalhadores agrícolas, né, que trabalhavam nessas produções. E, além disso, temos também os problemas ambientais. Muitas vezes, para aumentar a produção, áreas de vegetação nativa, como florestas, são transformadas em pastos e plantações, intensificando dois problemas que nós temos no Brasil, que é o desmatamento e as queimadas. O peso das máquinas agrícolas e o pisoteio do gado também provoca uma compactação do solo, gerando uma degradação do solo que, com o tempo, ao longo dos anos, o solo vai perder algumas de suas funções, fazendo com que a produção daquele solo diminua com o passar do tempo, tenha uma menor produtividade.
Com isso, há dificuldades para infiltração da água e para desenvolvimento de raízes, prejudicando a prática agrícola. Outro problema é a contaminação do solo e das águas subterrâneas por agroquímicos, ou seja, fertilizantes e agrotóxicos que, com o tempo, contaminam o solo. Aqui a gente tem uma figura para ilustrar aí, desde a utilização de aviões, né, que fazem a pulverização de agrotóxicos em grandes quantidades em terras contínuas, em grande quantidade de terras, levando esse processo dos impactos ambientais e o uso de agrotóxicos aí nas plantações. Então nós encerramos a nossa terceira aula do terceiro bimestre. Se inscreva no canal, deixe o seu like lá e deixe seu comentário e até a próxima.